Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios 15, perdão, 2 Coríntios 5, 7. Graças a Deus. Hoje o título da nossa mensagem, ela é uma pergunta que deve nos levar a uma reflexão bastante profunda da maneira que nós estamos vivendo. Seu propósito de estarmos aqui sempre na igreja, nos analisando. A igreja tem que ser, ela é comparada, né, com nosso banho diário. Às vezes a gente se suja, a gente corre, a gente sua e a gente precisa estar limpo. Nada como a palavra de Deus para nos ajudar a ver aonde está sujo. E hoje nós vamos nos questionar, à luz do que está escrito aqui no versículo 7 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Como você está vivendo? Como você está vivendo? Essa pode ser uma pergunta natural, feita até por ímpios, de um ímpio para um ímpio. E aí, meu irmão, como é que você está vivendo? Ah, está difícil, parte econômica, minha saúde não está boa. Um ímpio pode fazer essa pergunta, mas nós não somos ímpios, nós somos cristãos. E essa pergunta, ela só tem duas respostas, com dois significados completamente distintos. Nós podemos estar vivendo por fé ou por vista. Então eu vou fazer a leitura dessa passagem que se inicia no versículo 16 do capítulo 4, e eu quero fazer a leitura até o versículo 7 do capítulo 5, e então nós vamos iniciar a nossa exposição. Por isso não desanimamos. O apóstolo Paulo está aqui dizendo para nós que ele não desanima diante dos obstáculos mais dolorosos, mais difíceis. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, o homem exterior é justamente a nossa parte humana, nosso coração, a nossa face, os nossos órgãos, nosso homem exterior. Quando Paulo tomou uma quarentena de açoites, -1, doeu, demorou para cicatrizar. Quando Paulo esteve diante de um naufrágio, provavelmente ele sentiu frio, ele sentiu sede diante de estar cercado de água salgada, sem poder saciar a sua sede. Quando ele esteve uma noite e um dia na voragem do mar, com certeza ele ficou cansado. Mas ele diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, tudo aquilo trouxe uma experiência para ele. Tudo aquilo ajudou ele a confiar mais em Deus. Ainda que o nosso homem interior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Paulo está dizendo que todas essas tribulações que fazem parte do dia a dia do cristão, pois os dias são maus e quem diz isso é o próprio Jesus, por isso ele nos aconselha a viver cada dia o seu próprio mal, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. E Paulo diz, olha irmãos, eu passei por situações extremamente difíceis, mas eu quero dizer a vocês que passaria de novo, porque é aquilo que está proposto para mim, e eu creio naquele que me prometeu, pois ele não é homem para mentir, é incomparavelmente melhor.
Retroceder, em outras palavras, Paulo está dizendo, retroceder não é opção. Eu não vou deixar de receber o meu prêmio. O prêmio é muito grande. Não atentando nós para as coisas que se veem. Prestem bastante atenção nesse versículo 18, pois ele tem tudo a ver com o versículo 7 do capítulo 5. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Paulo está falando aqui do mundo espiritual e do mundo material. Você veio para cá hoje de ônibus, de carro, de pé, de moto. Você se vestiu hoje com a roupa que você escolheu, ou com a que dava em você. É o meu caso. A que está dando. Né? Você bebeu água, você comeu alguma comida, você viu coisas hoje. Você andou no mundo visível, mas a maioria de nós, infelizmente, durante essas 20 horas desse dia, já são 20 horas e 12 minutos, não nos atentamos às coisas que aconteceram no mundo invisível. Você viu quando o demônio botou aquela tentação na sua frente? Você viu, meu irmão? Mas ele botou. Você viu quando o demônio lançou aquele dardo de murmuração no seu coração e você murmurou? Você viu quando isso aconteceu? Você viu quando aquela semente de incredulidade foi plantada e você nem percebeu? Jesus conta uma parábola e diz que o bom agricultor plantou a boa semente, mas de noite veio o maligno e plantou a semente ruim, não era a semente boa. Os servos estavam dormindo, não viram. Aí quando a semente germina, disse, olha, tem joio no meio do trigo, agora não dá mais para tirar, tem que deixar crescer junto. Só pode tirar na colheita. Porque corre o risco da gente tirar o trigo, que é bom. Então, irmãos, nós precisamos entender, e vou dizer talvez aqui pela milésima vez, só esse ano, o mundo espiritual é real, mais real que o mundo material. Nós precisamos saber contra quem estamos lutando. Quando uma pessoa fecha o seu carro, quando o cobrador diz que você não pagou a passagem, quando o motorista do Uber lhe trata mal, nós precisamos saber contra quem estamos lutando. Quando pessoas que estão próximas a nós se levantam e nos dizem coisas horríveis, nós precisamos entender contra quem estamos lutando, irmãos. Senão, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9, vamos estar dando murro no vento. Quem é que faz isso? Uma pessoa que não enxerga. Está atirando para tudo quanto é lado. Ele não sabe contra quem está lutando. Paulo diz, eu não ajo desse jeito. E ele já tinha dito nessa carta, nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Nós sabemos o que ele pretende fazer conosco e com a igreja. E não vamos deixar que ele alcance o seu objetivo. Então aqui ele está dizendo, nós atentamos para as coisas que não se veem. Porque as que se veem, elas são temporais. Tudo aquilo que você está colocando no seu olho, dinheiro, carro, roupa, aparência física, todas essas coisas vão passar. Pasmem, até o seu laço consanguíneo vai passar. Lá no céu, você não vai ser irmão do seu irmão de sangue aqui na terra. Porque talvez o seu irmão ou a sua irmã de sangue daqui da terra nem esteja lá no céu com você. É uma probabilidade muito grande. Lá no céu, você não vai ser mais marido e nem esposa do seu cônjuge. Porque lá no céu já não existe mais a instituição do casamento. Nós somos lá como irmãos. Há uma nova realidade no céu. Vocês sabiam disso? Que você acha que Paulo fala para os coríntios?
que se o marido quisesse se apartar, que se apartasse. Se a esposa quisesse se apartar, que se apartasse. Você é que não pode se apartar de Cristo, para não deixar ir para o céu. O seu casamento não é mais importante do que a sua comunhão com Jesus. Os seus filhos não são mais importantes do que a sua comunhão com Jesus. A sua felicidade, a sua alegria pessoal, a sua autoestima não é mais importante do que o seu relacionamento com Jesus. Por isso nós atentamos para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. Você olharia para João Batista, um homem que vestia pele de camelo, um couro extremamente duro, não é agradável, não é como a lã, não é como esse algodão que a gente veste hoje. Não, era uma roupa extremamente pesada, desagradável, mas era que tinha. E ele comia o que tinha no deserto, era o que? Gafanhoto e mel. Aí você olha para aquele homem, que talvez você confundisse ele com um mendigo. E Jesus diz, está vendo aquele homem ali? Qual? Aquele mendigo? Aquele homem mal vestido? É o maior homem nascido de mulher. O maior. Nem o rei Davi, nem Salomão, nem Elias, que foi assunto aos céus, nem Enoque, nem Noé, nem Moisés. Não, é aquele dali, ó. É aquele dali. Maior homem que já nasceu de um ventre de uma mulher. É aquele dali. Seus olhos naturais lhe mostrariam isso. Nunca! 3 homens estão indo adorar o Salvador. Vocês os conhecem como os 3 reis magos, mas eles nem eram reis e nem eram magos. Eles eram sábios vindos do Oriente, que lendo as Escrituras perceberam o sinal do nascimento do Messias e viram o aparecer da estrela e a seguiram até Israel. Chegam lá e eles vão procurar o rei aonde? Onde é que eles vão procurar o rei? Pela vista. Pela vista a gente procura um rei aonde? Eu quero ser evangélico, eu quero ir para uma igreja evangélica. Você vai para uma igreja pequenininha num bairro como esse? Ou você vai para uma igreja evangélica centenária? Com um pastor famoso? Para onde você iria? Se você desejasse ser evangélico? Não, mas agora eu quero ser evangélico. Agora eu vou buscar Deus. Acho que esses evangélicos estão com a razão. Onde você iria congregar? Então aqui, irmãos, nós estamos vendo que existem 2 mundos que estão diante de nós, mas nós vemos apenas um. O menos importante, que é o material. O mais importante a gente não vê. A gente muitas vezes nem coloca ele na equação. Porque só pode ver o mundo espiritual aqueles que estão cheios do Espírito Santo e andando segundo a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que essa lâmpada mostra para a gente? Que mundo é que essa lâmpada mostra para a gente? O mundo espiritual. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. É por meio da palavra do Senhor que eu sei que existe um ser chamado Satanás, que vive ao derredor, bramando como um leão, esperando a quem possa tragar. É pela palavra de Deus que eu sei que ele tem milhões de demônios à sua disposição, armando ciladas, astutas ciladas, para tentar nos fazer tropeçar e nos desviar dos propósitos de Deus. Alguns de vocês aqui nunca viram demônios, mas eles sempre estiveram lá, usando pessoas, situações e às vezes até usando você por meio de influência, como ele usou Pedro. Ele não entrou em Pedro. Pedro não foi possuído pelo demônio em Mateus 16.
Pedro foi influenciado pelo demônio. E o cristão, ele não é possuído pelo demônio. Se você é um cristão regenerado, jamais você vai ser possuído pelo demônio. Mas você pode e será, se não tiver cuidado, influenciado por ele. Então aqui, é por isso que Paulo está dizendo o que está dizendo. Nós devemos nos atentar para esse mundo invisível, porque ele é real. E agora ele vai tratar desse assunto em relação ao nosso corpo físico, que às vezes a gente dá tanto valor. Por exemplo, olha eu falando de novo, essas pessoas que estão com medo do Covid, é porque valorizam o corpo físico. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, se você pegar o Covid e morrer, você é crente, você vai para o céu. É como eu estava lendo um livro que dizia justamente, um comentário bíblico que dizia justamente isso. Um pastor indo visitar um cristão bem idoso, que estava doente no hospital. E aí o pastor pergunta para aquele cristão bem idoso: e aí, como o senhor está? Rapaz, eu vou muito bem. E o pastor ficou meio assim, né? Ele estava com a saúde assim, bem precária. E aquele senhor idoso, cheio de fé, mais fé do que o pastor, provavelmente. Eu estou bem, quem está bem é meu corpo. Ele está todo despencando aqui. Mas eu tenho uma casa no céu que já está pronta, daqui a pouco eu estou entrando nela. Essa é fé, é essa fé que Paulo está descrevendo aqui. Que essa carne aqui, esse tabernáculo, ele vai se desfazer. De qualquer forma, por meio de uma enfermidade, né? Como diriam os antigos, você pode morrer por morte morrida ou por morte matada. Você pode morrer por um acidente. Eu estava vendo esses dias notícias e tinha um homem que estava andando, acho que de bicicleta, um cachorro foi avançar nele, ele caiu, bateu a cabeça e morreu. Você acha que aquele homem que estava no trabalho pensou que ia acontecer isso? O dono do cachorro fugiu. É assim, é o pessoal que ama muito cachorro, né? Fugiu. Então a gente observa que a nossa vida tem várias formas de se chegar ao fim. Tem até o que, quando o médico não sabe explicar, fulano morreu de quê? Mal súbito. Quando diz assim, mal súbito é o quê? Não sei. Ele estava bem, estava normal, de repente o coração parou, morreu. Então Paulo dizia, o cristão não vive com medo disso. Quem tem medo disso é os ímpios. Você já viu, os ímpios têm tanto medo da morte, irmão? A gente estava conversando sobre isso ontem. O pessoal, quando sai no noticiário, ivermectina é bom, aí todo mundo compra esse remédio. Não tem comprovação nenhuma que presta. Aí depois, hidroxicloroquina é o remédio, todo mundo compra. E o coitado do pessoal que tem lúpus não consegue comprar. Hidroxicloroquina é um remédio para quem tem lúpus. E o pessoal que está tendo lúpus está sem condição e eles não podem parar o tratamento. Olha, daqui a pouco vai dizer, olha, aspirina é bom, acabou a aspirina. E a aspirina é tão baratinha, daqui a pouco a aspirina está R$100. O pessoal, sabe, nem procura saber se é verdade ou não. Basta sair alguma notícia que o pessoal já... Não, deixa eu comprar logo. E se for rico, então, meu filho, compre e deixa lá no estoque. O que der certo. Irmão, você sabia que teve gente rica que comprou respirador e botou em casa? Um bichinho daquele é 40, 50 mil reais. A gente sabe que o pessoal aí tá comprando a 200, 300 mil, né? Mas a gente sabe que é porque, né? É porque tudo que é pro governo é mais caro, não sei porquê. Mas tem gente que comprou respirador para ter em casa. Por quê? Porque o rico não quer morrer, meu filho. Se dependesse dele, ele vivia para sempre. É por isso, se você sabia que o Brasil, eu acho que é o segundo país no mundo onde tem mais cirurgia plástica. Isso é uma evidência, não é só que o pessoal não quer morrer, é que o pessoal não quer aparentar a idade que tem. Olha que coisa. Por isso que às vezes você pergunta para uma pessoa qual é a sua idade, a pessoa não responde não.
Não, por que você quer saber? Ai, ai, ai. Porque está todo mundo querendo ficar aqui nessa terra. Se pudesse, meu filho, acabava com essa história de céu e vivia todo mundo Highlander. Se alguém encontrasse a fórmula de viver muito tempo, pode ter certeza que ia ter gente para comprar. E no independente do preço. Você sabia que existem bilionários que gastaram literalmente milhões para terem os seus corpos congelados? Para que daqui a alguns anos eles sejam descongelados e aí possa ter uma oportunidade de viver mais. A pessoa não quer morrer. E Paulo está dizendo aqui, meu filho, para a gente isso o morrer é lucro. A pessoa está com medo daquilo que é lucro. Vamos imaginar que o irmão José comprou, né, o Potentíssimo por, sei lá, 30 mil reais. Aí alguém olhou o carro e disse, rapaz, eu gostei desse carro. O camarada rico, gostou do carro. Se esse é o carro que eu quero dar de presente para minha filha, ela passou em medicina agora e é branco, eu quero dar para ela. Mas o senhor pode comprar esse carro na concessionária, até melhor, porque o Potentíssimo tem uns arranhões. Não, eu quero esse. Eu dou 60 mil reais para você me dar a chave agora. José disse, olha aqui, meu filho, pode passar o dinheirinho. Por quê? Porque é lucro, não é lucro. Você está comprando uma coisa por um valor e vendendo por outro. Não é o que um comerciante faz? Vamos imaginar aquele pessoal que botou a guia. Ele está vendendo queimado. Está vendendo bala, né? Eu não sei como é que chama, é bala queimado, né? Aí ele vai na confeitaria e compra uma caixa de chocolate daqueles... Como é o nome daquele chocolate? Batom Garoto, né? Ele compra aquela caixa com 10 batom Garoto por 5 reais. Mas aquela caixa vem 10. Aí ele vai vender cada um a R$1. E ele vai ter um lucro de 5 reais. Porque a caixa que custava 5 vai gerar um lucro para ele para 10. Eu não estou dizendo nem que o pessoal vende por isso. Eu estou só fazendo uma conjectura com vocês. Lucro é a ideia de acréscimo. Paulo diz, o morrer é lucro. O morrer vai ser algo bom para você, vai ser uma vantagem para você. E o viver é Cristo. E se o viver é Cristo, o viver também é bom, porque Cristo é maravilhoso. Agora lá no céu a gente vai estar mais perto de Cristo. Aqui a gente está longe ainda por conta das nossas limitações humanas. Mas ainda assim é muito legal ser crente aqui. Mas é melhor ainda ser crente lá. Por isso que o cristão não pode ter medo da morte, irmãos. Pessoal que está em casa, que está ouvindo essa pregação, que está com medo de morrer, não venha para o culto mesmo, fique em casa. Aqui é para quem não tem medo de morrer. Porque o camarada está morrendo de medo de pegar o coronavírus. Aí vem para a igreja, pegou o coronavírus ontem no supermercado, aí vem para a igreja, diz que pegou na igreja. É como, por exemplo, irmãos, a minha esposa, ela tem parentes, né? E na casa desses parentes até de uma condição financeira relativamente boa, os 4 são 2 engenheiros civis, né? Uma senhora que não faz nada e uma menina, né? Que também não faz nada. Os 4 pegaram o coronavírus e eles nunca foram à igreja. Então sem igreja tem como. Mas os 4 da casa pegaram o coronavírus. As igrejas estão tudo fechadas, com exceção de algumas poucas. Por que você acha que tem 2 milhões de... Eu acho que foram 2 milhões, né? Aqui na Bahia. Aqui na Bahia tem milhares de casos de coronavírus. Será que todo mundo pegou na igreja? Pelo amor de Deus. Ah não, mas eu não vou, porque assim, podem dizer que eu peguei na igreja. E se disserem, você vai dizer o quê? Que eu viver é Cristo e que eu morrer é lucro. Você não tem satisfação a ímpio. Agora já viu o crente
Eles respeitavam Nabucodonosor em tudo, meu filho. Você pegar a história deles do começo, eles foram tirados das suas famílias e eles foram criados nos costumes da Babilônia para serem conselheiros do rei. Essa é a história dos 3 amigos de Daniel e do próprio Daniel. Leia o livro de Daniel desde o começo. E eles eram obedientes. Mas quando o rei mandou eles deixarem de adorar o Deus deles e adorar o rei como Deus, esse é o dedinho. E sabe qual foi a resposta deles? Ó rei, não lhe devemos satisfação quanto a isso. Mas só para lhe dizer, para o senhor ter fé, poder evangelizar ele. O meu Deus, se quiser, ele me salva. Mas se ele não me salvar, a gente não nega. Sabe por quê? Porque a gente sabe onde a gente vai. Se eu morrer queimado aqui nessa fogueira, eu vou acordar no céu. Quantos cristãos morreram queimados na fogueira e acordaram no céu? Quantos você acha? A forma que Nero mais gostava de matar crente era como? Queimado. Ele iluminava Roma. E Nero gostava de ver os... ele não gostava dos gritos das pessoas sendo queimadas, aí pedia para o pessoal tocar instrumentos musicais enquanto os cristãos estavam sendo queimados. E tem gente ainda que se chama de cristão, ficando dentro de casa por causa de um vírus. Olha, irmão, se você é crente, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. É por isso que neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Olha que coisa, o crente de verdade, ele quer o quê? Morar no céu. Ele sabe que aqui é temporário. Aqui é temporário, irmãos. No máximo a gente chega aí a 80 anos, 90, 100, aqueles que vivem muito. Acabou, meu filho. E o pessoal quando passa de 90, assim, de 100, já começa, né, a ter sérios problemas para existir. Saúde, precisando de cuidados especiais. Isso é a realidade do homem. Mas nós que somos cristãos temos uma esperança viva, real, que não nos decepciona. Glória a Deus. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, olha que coisa. Se todavia você for crente e não incrédulo, se você for regenerado e não degenerado, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo, e a ideia de tabernáculo aqui, irmãos, é uma comparação que Paulo está fazendo com o nosso próprio corpo. Paulo não está falando de casa, da casa que nós teremos no céu, diferente da casa que nós moramos aqui na terra. Não, Paulo está falando do nosso corpo, e ele usa essa analogia de casa. Portanto, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. E a ideia aqui de revestidos é você receber uma túnica, um sobretudo por cima. Como meu irmão ali que está com um casaco bonito ali, rapaz, que casaco bonito. Ele parece com aquele Tom Cruise em Top Gun, né? Top Gun, o filme, né? Parece. É. Casaco assim de aviador. Glória a Deus. Então a ideia é de ser revestido. Você não vai ser despido, você vai ser revestido. Você não vai deixar, você não vai se tornar um fantasma, você vai receber um novo corpo. Você não vai para uma realidade inferior, mas você vai para uma realidade superior. Revestidos, para que o mortal, ó, a nossa carne mortal, o sangue uma hora vai parar de bombear, o ar uma hora vai parar, sabe, uma hora os pulmões vão parar, uma hora o cérebro vai parar, mas ele diz, o mortal será absorvido pela vida. E entenda a vida aqui como a vida no sentido divino, uma vida imortal.
Foi para isso que Deus criou o homem. Mas nós sabemos o que aconteceu, o homem pecou. E portanto Deus teve que providenciar um caminho de volta, por meio do seu próprio sangue. E nós já vimos os 4 pilares da cosmovisão evangélica. Criação, Deus criou todas as coisas. Queda, Deus criou todas as coisas boas e perfeitas, mas o homem deu ouvido ao diabo e pecou. E sofreu as consequências do pecado, porque Deus é justo. Mas o Deus que é justo também é misericordioso e providenciou um caminho de volta para os seus eleitos por meio da redenção. A ideia de redimir significa pagar a conta. O homem estava em débito com Deus por conta do pecado, mas o Senhor Jesus pagou, e pagou muito mais por aqueles que são dele. Mas a história não acaba aqui. Se nós disséssemos isso, estaríamos incompletos. Existe ainda a consumação. É por isso que nós ainda estamos aqui. É por isso que o osso dói. É por isso que o estômago sente fome. É por isso que o cabelo cai quando não fica branco. É por isso que os dentes caem, quando não cai dói. Porque a gente ainda está aqui. Mas vai chegar um tempo em que as coisas vão ser consumadas. E a gente já sabe o fim. Existe um livro. Tem tanta gente que procura revelação. Por que não procura na Bíblia? Tem um livro com esse nome, Revelação. É o livro do Apocalipse. É a revelação de Deus. E Deus já nos disse como é o fim da história. E você sabe como é que termina o livro da revelação? Os crentes ansiosos para que a consumação venha logo. Maranata, Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Esse era o sentimento de Paulo. Ora, versículo 5, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso. Você já imaginou? Foi o próprio Deus que projetou esse plano perfeito para nós. Foi o próprio Deus que providenciou a ordem de salvação. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Está lá em Romanos. Foi o próprio Deus que nos preparou para isso. Outorgando-nos significa dar o penhor do Espírito, dar de entrada. E a penhor aqui é uma palavra do vocabulário comercial. Significa você dar entrada em algo. Então, hoje nós temos uma parte do Espírito Santo. Quando chegarmos no céu, nós seremos totalmente cheios do Espírito Santo. Mesmo quando estamos cheios do Espírito Santo aqui na terra, é parte. É o que Paulo diz, inclusive aos Coríntios, em 1 Coríntios 13. Porque o que temos é ainda uma parte. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Até que essa parte vai ser tomada pelo todo. Outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Quem está falando isso é um dos homens que mais apanhou no mundo. Temos bom ânimo. É um homem, meu filho, que tinha tudo do ponto de vista material e de repente perdeu tudo. Temos bom ânimo. Era um homem que não tinha esposa, não tinha filhos. Temos bom ânimo. A gente bota às vezes, a nossa felicidade em família, trabalho, dinheiro. Não, irmãos, a felicidade está em Cristo. Aleluia. Ele nos completa. Temos, portanto, sempre bom ânimo. E a ideia de ânimo também é a ideia de motivação. Sabe aquela ideia do cristão que vai para a igreja assim, tem que ir, né? Porque senão o pastor vai falar que eu tenho que ir. Não, você vai para... Eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja e é de Cristo. É igual o Galvão Bueno narrando um gol do Brasil. É gol e é do Brasil. O cristão tem que dizer assim quando perguntarem: por que você vai? Eu vou para a igreja e é de Cristo. Tem que ter motivação.
visita, que tem 300 funcionários para dar banho nele, a sua vida é muito melhor que a dele. Os anjos é quem nos servem. Você já imaginou isso? Glória a Deus. Os anjos são conservos do Senhor, a nosso favor. Quando Deus tem um recado, manda um anjo para dar para a gente. Agora ele está falando por meio, de homens que tem o espírito dele. Maria, vai ter um filho, Maria. José, olha José, adianta o lado aí, vai para o Egito. Deus tem anjos. Tinha que soltar Pedro. Mandou quem? Um anjo soltar Pedro. Bora, Pedro, você não está tendo visão não, a gente é anjo mesmo. Adianta o lado, que você ainda tem muita coisa. Você vai morrer em Roma, não é aqui em Jerusalém não. Adianta o lado, Pedro. Que maravilha. E vocês sabiam que os anjos, eles amam um culto de uma igreja verdadeira? Sabia disso? Esse evangelho que a gente prega aqui, os anjos têm desejo de ouvir. A igreja deve estar lotada de anjos. Eles desejam ouvir isso aqui. Para eles aqui é uma novidade. Porque o evangelho Deus deu para a gente. Deus não redimiu anjos. Vocês sabiam que os demônios são anjos caídos? Deus poderia redimi-los, mas Deus escolheu não redimi-los. Mas Ele escolheu redimir a nós. E aí, como é que é isso? Meu filho, eu não sei se você quer assim. Deus escolhe o que Ele quer. Porque Ele é Deus. E ser Deus significa não ter que dar satisfação a ninguém. Moisés está lá morrendo de medo, com 80 anos, o bichinho, para onde é que eu vou? Como é que vai ser? Vão me pegar. Moisés, diga que o eu sou te enviou. Olha! Rapaz! Oh Deus, você não me dá nenhum nome para dizer. Facilita a minha vida aí, Senhor. Me dá um nome aí, vai. Não, Moisés, você vai dizer, o eu sou, diz para libertar o povo dele. Esse foi o recado de Deus. O pessoal fica, não, o nome de Deus é Jeová. Não, esse não é o nome de Deus, não. Isso é uma revelação de um dos atributos de Deus. A sua onipotência, a sua impessoalidade, a sua solidão. Só Deus é como Deus. Ninguém é como Ele. Então aqui o apóstolo Paulo diz, nós temos bom ânimo. Obrigado, Jesus. Nós somos motivados porque nós conhecemos o plano de Deus para nós por meio de Cristo. E o plano de Deus para nós é maravilhoso. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Imagine, Jesus chega para uma mulher desprezada no seu povoado, que estava indo no sol quente buscar água, meio-dia, e diz, olha mulher, eu tenho uma água para você, que se eu te der, nunca mais você vai ter sede. A mulher diz, rapaz, essa água eu quero. Essa é a vida que Deus propõe para nós. Paulo entendia isso. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Você nunca veria o apóstolo Paulo pregando de maneira triste. Quando o apóstolo Paulo pregava, meu filho, ele falava de Cristo com alegria que contagiava. Como George Whitefield. Até os ateus queriam ver George Whitefield pregar. O ateu chega e diz para o outro ateu, você vai fazer o quê, rapaz, na pregação dos evangelhos? Você não acredita em Deus? Rapaz, eu não acredito não, mas o camarada que prega acredita. Ele tem uma fé que contagia. Imagine, irmão, você pregar dessa forma. Mas hoje em dia o pessoal prega parecendo que é uma aula. E tem gente que chama a pregação até de aula. Hoje nós vamos ter uma aula e vai ser assim. Meu filho, isso é aula. Então me perdoe, eu não vou participar. Eu vim para ouvir uma pregação. Eu vim para ver Deus usar um homem para falar comigo. É isso que Deus faz por meio da igreja. Só a igreja bíblica, cristocêntrica,
que tem a palavra de Deus como luz e o Espírito Santo a guiando, é que tem esse poder e essa missão de trazer ao mundo a mensagem de Deus, de trazer aos crentes a mensagem de Deus. Essa é a nossa missão, irmãos. E nós temos sempre bom ânimo. Que privilégio. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Eu fico imaginando, irmãos, se amanhã o irmão João recebesse uma ligação de nada mais, nada menos do que o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Misericórdia. E a ligação é a seguinte: estou precisando de alguém para substituir Paulo Guedes. Eu soube das suas referências. Durante 26 anos você tem tomado conta de maneira assim irrepreensível do posto. Então eu preciso de um administrador como você. Imagine, ser ministro de Estado. Que mata e morre para ser ministro de Estado. Você imagine, né? Que o Sérgio Moro deixou de ser juiz lá, onde ele estava sendo super famoso, né? Na Lava Jato. Porque Bolsonaro prometeu para ele que ele seria ministro da Justiça, se acaso ele fosse eleito, né? Aí Bolsonaro foi eleito, ele foi... Sérgio Moro, né? Foi ministro da Justiça durante um tempo, agora parece que os dois são inimigos. Porque os dois, nenhum dos dois são crentes, só para deixar bem claro. Mas a gente vê essa ideia, como ser ministro hoje, dá uma ideia assim, né? Imagine você ser ministro de Deus. Você já imaginou isso? Por que você acha que Mark Lloyd Jones recusou um dos cargos mais desejados da sua época, que era ser médico da rainha da Inglaterra? Salário altíssimo, para ser pastor de uma pequena igreja no País de Gales. Spurgeon já dizia, e Mark Lloyd Jones lia muito os livros de Spurgeon. Spurgeon já dizia: olhe, se alguém tentar fazer de você rei, não aceite. Não deixe a glória de ser um mensageiro de Deus para ser um rei aqui na terra. E tem tanta gente desejando coisas aqui na terra, né? Usando a igreja, o nome de Cristo, para conseguir cargos políticos, lugares. Porque não tem essa visão. Um dia eles vão ter que prestar conta. Imagine um desses homens tendo que dar satisfação a Jesus. Vem cá, você usou meu nome dizendo que eu ia curar todo mundo, eu nunca disse que ia curar todo mundo. E aí? E agora? Vocês até fizeram uma reunião na igreja de vocês, toda terça dos milagres. Eu nunca marquei horário para curar ninguém. Vocês não falaram da minha parte. Eu não os conheço. Apartai-vos de mim, malditos. Você já imaginou? Está lá na Bíblia, viu? Está aqui na Bíblia. Só para que você saiba, em capítulo 7 de Mateus. Então Paulo está dizendo: temos portanto sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Olha a ideia. A ideia é que só o céu é como o céu, irmãos. Não adianta a gente tentar fazer um mini céu aqui na terra. Muitas igrejas pensam que a gente pode receber as promessas aqui. Irmãos, de fato, algumas promessas são para nós que estamos aqui, mas a promessa da vida perfeita é só no céu. No mundo teremos aflições. A ideia de uma comunhão perfeita com Deus é no céu. Aqui a gente vai ter que lutar contra o pecado todo dia. E a luta mais difícil do cristão não é externa, é interna. A luta mais difícil do cristão é dele com o seu próprio pecado. Essa é a luta mais difícil de todas. Satanás, ele apenas acende a faísca, mas o nosso coração está cheio de pólvora.
isso que a gente tem que tomar tanto cuidado, irmão. O céu é o céu. O céu é perfeito. É lá que os nossos problemas vão terminar. Aqui na terra, até o fim das nossas vidas, nós teremos que enfrentar muitas dificuldades, traições, provações, perseguições, dores físicas, emocionais, incertezas, inconstância. Inconstância às vezes pessoal. Às vezes a gente acorda tão alegre, né? Aí de repente chove. Aí você fica triste. Oxe, meu amigo, por que você ficou triste porque choveu? Ah, porque quando chove eu fico todo deprimido. Eu gosto de sol. Eu também gosto de sol, meu filho, mas se chover, dê glória a Deus. A gente reclama. Aí a gente chegou. Isso foi só a introdução, viu, irmão? Eu acho que eu vou ficar na introdução hoje. O que eu queria falar com vocês, do versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E aí, irmãos, como é que você está vivendo? Você está vivendo por fé ou pelo que vemos? O que é mais importante para você? O Salmo 23... ou as contas que você recebeu para pagar, porque já estão chegando, no final do mês já começou a chegar. Volta para a 2 Coríntios. Oh, Jesus. O que é mais importante? Você acredita mais em quem? O Senhor é meu pastor e Ele não vai deixar que me falte nada, ou as contas que estão chegando? Eita Deus, vai cortar. Vai cortar água, vai cortar luz, vai o cartão, acabou, vai cancelar, vai quebrar. Pai, ô meu pai, ô meu pai. O que é mais importante para você, irmão? Quem é que dá mais alegria para você? O dinheiro que você ganha ou a comunhão que você tem com o Espírito Santo? É verdade. Tem gente que fica assim esperando chegar o 13º, né? Rapaz, 10º. Não chama nem de 13º, chama de 10º. Ah, rapaz, quando o 10º bater. Não, mano, eu tô esperando aí o férias. O férias. O que é o férias? É o salário férias, que é acrescido, né? Uma parte. Tô esperando aí, varão. Não, tô fazendo um negócio aí. E vai entrar um dinheirinho extra aí. E o que te dá mais alegria, irmão? É isso, o que você acredita? O que você acredita? No que você acredita? O que você acredita, irmãos? Não é, eu já repeti isso algumas vezes e vou repetir provavelmente outras milhares de vezes. O que você acredita é mais demonstrado pelo que você faz do que pelo que você fala. Muito mais. É por isso, como eu disse a vocês, eu estou apenas no começo da pregação, eu não vou, assim, me prolongar muito, daqui a uns 10 minutinhos a gente conclui, pode ser? Mas eu gostaria de convidar vocês a abrirem comigo em Hebreus 11. Por quê? Porque só existe um referencial de fé, a Bíblia. Os seres humanos chamam muita coisa de fé, que na verdade a Bíblia define como crendice, como feitiçaria. Tem gente que diz que tem fé em feitiçaria, mas a Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Tem gente que acredita em mensagens vindas dos mortos. Eu não sei se você sabe, os livros psicografados são livros extremamente comprados aí hoje em dia. Aqui em Salvador a gente tem um dos espíritos mais famosos do mundo, Divaldo Franco. Eles dizem que tem fé. Não, eles não têm fé. Eles são necromantes, cultuadores de mortos. É assim que a Bíblia define eles. Fé é isso aqui. Então o que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 5, 7? Isso tem a ver com a sua vida e com a minha.
Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Existe uma ideia que foi muito disseminada pelos acadêmicos ateus dos séculos passados e que tem sido abraçado pelos intelectuais da atualidade, de que o cristão ele é ignorante. O cristão, quem desenvolveu muito essa ideia foram filósofos como Nietzsche e outros que não acreditavam em Deus. Filósofos que influenciaram toda uma geração no Ocidente e que chegaram ao Brasil as suas filosofias e as faculdades. Deus está morto, é o que diria esse filósofo e tantos outros que não acreditavam em Deus. E diziam que o cristão, ele é cego, por isso que ele é cristão, que ele é cego, ele não está vendo. Rapaz, sua mulher está com necessidade, você está aí, é só você adorar a cela, adora, rapaz. Foge, faz alguma coisa aí. Ah, você vai para a igreja? Não, pai, mais importante você trabalhar, levar o pão para casa. Mais importante é você agradar sua mulher lá, que vai lhe agradar depois. Agradar o seu marido, que vai lhe agradar depois. Esse negócio de Cristo, uma pessoa que você nem vê, que você nem sabe que existe. Você está maluco? Esses crentes são tudo cego. Não, a Bíblia diz diferente. O cristão é aquele que enxerga mais. O cristão é aquele que enxerga os dois mundos. Se lembra? Que a gente falou que existe o mundo visível e o mundo invisível. Os filósofos, por mais que eles estudem centenas de livros, que sejam poliglotas, nós temos aqui um desses extremamente famoso no Brasil, que a palestra dele custa milhares de reais, chamado Leandro Carnal, né? Fala muito mal de Deus, até o nome já diz, ele é carnal. Vai esperar o que desse homem? Mas pagam muito para ouvir as coisas que ele vai dizer. Ele fala coisas assim, né? E ele diz que estuda 4 horas da manhã, ele fala não sei quantos idiomas, já leu milhares de livros, escreveu outros tantos livros, e ele é muito valorizado por isso. Mas por mais que ele seja uma pessoa até inteligente, mas ele só consegue ver o visível. Ele não consegue nem ver quem está usando ele. Ele não consegue nem ver quem é que mora nele, uma legião de demônios. Mas a gente consegue. Porque Deus escolheu aqueles que não são para dar o dom da fé. Deus não revelou a si para os sábios e instruídos, mas Ele escolheu se revelar aos pequeninos. Porque assim foi do agrado do Senhor. Então, sinta-se privilegiado se você consegue ver pela fé. Mas o mais difícil de que enxergar o mundo pelos olhos da fé é andar por fé. Porque existe uma diferença muito grande entre ver e andar. Entre enxergar o caminho e andar pelo caminho. Eu estou enxergando, esse é o caminho que eu tenho que traçar, mas esse caminho é muito difícil. Então o convite não é ver com os olhos da fé apenas, mas andar por fé e não por vista. Então aqui ele diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é uma convicção de fatos que se não veem. E aí o autor da carta aos Hebreus vai passar todo esse capítulo 11 mostrando que a fé é algo que deve ser comprovado por obras. Por exemplo, irmãos, como você sabe que um sorvete é de morango? Você tem que experimentar. Por quê? Porque às vezes um sorvete pode ter a mesma coloração do sorvete de morango e ter outro sabor. Por exemplo, você sabia, rapaz, eu não tomo muito sorvete, porque se eu tomar sorvete como eu gosto, eu vou ficar mais recheado do que eu já estou. Então, mas você vai numa sorveteria e você tem lá 10 tipos de chocolate. Eles são tudo a mesma cor.
É chocolate africano, chocolate inglês, chocolate brasileiro, chocolate amargo, chocolate meio amargo, chocolate doce. E você tem lá, você vai ter que o quê? Experimentar. É por isso que pessoa assim, né? Dessas sorveterias do shopping, essas sorveterias chique, tem gente que tem assim uma sabedoria de Deus. Aí pede um copinho pequeno, experimenta o sorvete tudo. Tem gente que deu risada porque já fez isso. Porque essas sorveterias chiques, elas dão pra você experimentar o sabor. Firma. Com você que às vezes, né, não tem a riqueza do rico, né? Aí você chega lá, já pede seu saborzinho, já vai embora. Juntou um dinheirinho, um trocadinho pra comer aquela bolinha de sorvete. Não, mas essa sorveteria de rico é assim, meu filho, você pode experimentar. Aí tem 20 tipos, pai, vem cá, aquele ali. E aquele, ele dá uma colherzinha assim pra você experimentar. E aí você vai experimentando. Ah, mas chocolate meio amargo, não gostei. Deixa eu ver o amargo aí. Rapaz, o amargo também não bateu muito não. Deixa eu ver esse chocolate aí com cookies. Rapaz, deixa eu ver aqui. Você foi na sorveteria da Ribeira outro dia que eu soube, viu, meu filho? Vou entregar logo. Pede lá de fora. Né? Lá é oleagem, né? Então, glória a Deus. Então, a ideia aqui é que nós temos que ter uma experiência com Deus. Amém. Não é somente um conhecer a Deus por intelecto, porque alguém nos falou. Não, é o próprio Deus que habita em nós. Sabe por que eu creio? Porque Ele habita em mim. Tem uma voz que fica falando comigo, é o Espírito Santo, que está no vaso de barro aqui. Amém. Ele me diz aonde ir, aonde não ir. Ele me diz o que agrada a Deus e o que desagrada. Ele me dá uma vontade quase que incontrolável de me debruçar nesse livro e de praticá-lo. É isso que o Espírito Santo faz quando ele habita em alguém. Porque aquele que diz ser de Cristo tem que ter o Espírito de Cristo. Quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Então aqui a fé é isso, irmão. Aí ele vai dizer: pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Olha que coisa. Minha filha está estudando, minha filha Letícia está estudando ciências. Ela está no primeiro ano do ginásio, que o pessoal diz que é o chamado, eu acho que é o 6º ano, que é a nossa antiga 5ª série. O pessoal muda as coisas, né? Sem necessidade. O que a 5ª série fez para você mudar para 6º ano? Não fez nada, rapaz. Aí você extingue a 5ª série e fica te chamando de 6º ano. Deixa a bichinha lá. Mas ela agora é 6º ano. Mas era o que a gente chamaria de primeiro ano de ginásio. Aí ela está estudando, que diz que tem o primeiro fóssil de ser humano que foi achado, foi o fóssil de uma mulher, que os cientistas até chamaram ela de Lucy, que ela teria provavelmente alguns milhares de anos. Meu filho, você vai acreditar nisso? Negócio de Lucy. E ela não é nem como nós, ela tem características mais ligadas ao macaco. Aí diz que essa é a evolução, né? Que os cientistas defendem aí do evolucionismo. Minha filha está tendo que estudar isso, ela vai fazer prova disso. Mas você pergunta, você acredita nisso? É claro que não. Que negócio de Lucy, rapaz? Quem veio primeiro foi Adão. E da costela de Adão veio Eva. E desse casal Deus fez com que houvesse toda a raça humana. Rapaz, eu pensei que você era inteligente. Você acredita mesmo nisso? Eu acredito, está aqui escrito. Existe uma diferença entre inteligente e sábio. No mundo pode ter um monte de gente inteligente, mas sábio, eles estão na igreja e eles estarão no reino de Deus. Sábio é quem obedece a Deus. Glória a Deus. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, mais uma vez, a ligação dos dois mundos, visível e invisível. Então o visível veio a existir das coisas que eram invisíveis. Esses dois mundos coexistem há muito tempo. O mundo invisível para nós
Deus cria um mundo visível para que possamos habitar. Lá em Gênesis, o que nós vemos em Gênesis lá é a criação principalmente do mundo visível. Como Deus fez a água, como Deus fez a terra, como Deus fez os vegetais, como Deus fez os animais, como Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. É o que a gente vê em Gênesis 1 e 2. Isso é fé. Você acredita nisso? Ou você vai deixar que esses acadêmicos intelectuais que vivem debaixo de teoria... Imagine, um dos filósofos mais respeitados do Brasil, inclusive ele é de longe o filósofo mais assim, né? É o filósofo mais respeitado na atualidade do Brasil, Clóvis de Barros Filho, alguma coisa assim o nome dele. Tem milhares de vídeos no YouTube, a pregação, ele é chamado também para fazer essas palestras motivacionais, né? E ele é professor lá da USP de filosofia, e ele tem um vídeo dele que ele diz: olha, isso que eu estou lhe dizendo hoje, ano que vem eu posso dizer tudo diferente, viu? Porque ele diz que uma das características da pessoa que é inteligente é a mutabilidade. Agora, como é que você vai confiar num negócio desse? Mas é isso que é a filosofia. Ela está sempre mudando. É assim que é a sabedoria do homem. Se você for ver, irmão, se você pegar livros de história, por exemplo, nós éramos governados por partidos de esquerda durante quase 20 anos. Nós tivemos presidentes que eram ligados a um regime político de esquerda, e agora temos um presidente que é ultra conservador. Ele não é nem de direita, ele é ultra direita. E aí esse presidente está dizendo, no antigo regime, no antigo governo, o que aconteceu, né, em 1964, chamavam de golpe militar. Agora que o presidente é um militar, o vice-presidente é um militar, a maioria das pessoas que estão no governo dele são militares. Não foi mais golpe não. Na verdade, o que aconteceu naquele 64 foram os militares colocando em ordem um país que estava desordenado. Pergunte para as pessoas que foram mortas pelos militares se foi isso mesmo que aconteceu. Para as mães que nunca souberam onde o corpo do filho foi enterrado. Pergunte para elas o que foi que aconteceu. Para os jovens que apanharam quando foram fazer passeata nessa época. Para centenas de pessoas que foram exiladas porque não podiam ficar mais no Brasil, porque senão seriam mortas. Pergunte para essas pessoas se foi essa tranquilidade toda nessa época do golpe militar. Mas a história muda e agora os militares estão no poder. Então eles não querem mais dizer que é golpe. Teve um dia até uma comemoração para 1964. Estão querendo inclusive mudar nos livros de história. Tirar o nome golpe. A história é assim. É como a matemática, a física, a química. Daqui a pouco um físico, um matemático descobre outra coisa aí e muda tudo. Qual é a única coisa que você pode confiar de verdade? Nisso aqui. Não muda. Essa palavra aqui, ó, tem milhares de anos. O livro de Jó foi escrito cerca de 2000 anos antes de Jesus. A Bíblia levou mais de cerca de 2 a 3 mil anos para ser escrita, terminada. Você pode confiar, essa palavra aqui é Deus falando, de maneira inerrante, infalível. Nela você pode confiar. E aqui no versículo 4, e eu quero concluir aqui. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. O que você tem oferecido a Deus? Quero terminar com essa pergunta. O que você tem oferecido a Deus? O que você oferece a Deus é mais do que você oferece no seu trabalho? Você já imaginou isso? E tem gente que se oferece mais, que faz mais pelo trabalho, que veste mais a camisa da empresa do que carrega a cruz de Cristo. Mata e morre pelo trabalho, pelo time. Mas pela igreja, meu filho, tá nem aí. E aí? Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício de Caim.
pelo qual obteve testemunho de ser justo. É isso que a fé faz. Ela faz com que você tenha um testemunho condizente com o que você professa. Você não pode dizer que você é cristão e ficar com medo de ficar doente. Você não pode. Você precisa lutar contra isso. Você tem que lutar. O problema não é você ter medo. O problema é você não lutar contra o medo. O problema não é o pecado, é você não lutar contra o pecado. O problema não é o fato de você cometer o pecado, mas é de você não se arrepender de cometer o pecado. Esse é o problema. O grande problema que a gente tem visto hoje, nesses dias, de maneira muito mais evidente do que em outros tempos, é que parece que o certo se tornou errado e que o errado se tornou certo. É certo agora tentar salvar a sua vida e é errado agora entregar a sua vida por amor a Cristo. O Evangelho se tornou errado, se tornou radicalismo aquilo que Cristo falou. E aquilo que Cristo disse que nós não deveríamos fazer em hipótese alguma, se tornou a maior verdade da igreja. Todo mundo está tentando salvar a sua vida. E Cristo disse, se você tentar salvar a sua vida, você vai perdê-la. Já vou até fechar aqui. O que Cristo está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que existe uma multidão incontável, a grande maioria, a maioria esmagadora de evangélicos, que naquele dia vai estar diante de Cristo somente para ouvir uma frase: eu nunca os conheci. Já pensou que é assustador? Pessoas que oravam em casa, pessoas que assistiam culto pela internet, pessoas que podiam até vir de vez em quando fisicamente na igreja, mas nunca tiveram uma vida cristã autêntica, nunca foram regenerados, nunca produziram os frutos que Deus designou para que produzissem. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente, irmãos, parem de viver pelo visível e comecem a se atentar para o mundo invisível que o Senhor Jesus descortinou para nós. Antes nós éramos cegos, mas agora a gente vê que a morte não é o fim, mas é o começo de uma nova vida, que pode ser boa, como pode ser péssima. E nós precisamos pensar como estamos vivendo, irmãos. Nossas escolhas, elas estão sendo feitas por fé ou por vista. Isso tem que mudar, irmãos. Sabe por que às vezes a gente não consegue contagiar ninguém com o Evangelho? Porque nem a gente está mais levando a sério o Evangelho que professamos. Antigamente a gente contagiava muito mais. Mas hoje em dia, as obrigações, as decepções, as perseguições têm tirado o nosso ânimo. Não pode ser assim, irmão. Que o Senhor nos renove nessa noite. Que a gente saia daqui cheio do Espírito Santo. Pastor, o Senhor falou isso em outro culto. E a gente precisa ser cheio hoje, como a gente vai precisar ser cheio amanhã. A gente tem que ser cheio todo dia, irmão. Mas você tem que sair daqui hoje um pouco mais parecido com Cristo. Eu quero orar mais uma vez, pedindo a mesma coisa que eu pedi ontem. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Eu oro pelos meus irmãos que ainda não estão conseguindo enxergar que existe muito mais em jogo do que comida e bebida. Existe muito mais em jogo, existem almas que estão perecendo. Só do Covid foram mais de 80 mil conterrâneos nossos, cidadãos brasileiros, que morreram, e a grande maioria está no inferno, ardendo em chamas agora. Todas as vezes que eu penso, irmãos, todas as vezes que eu penso em mudar talvez o teor da pregação, trazer uma pregação
um pouco mais alegre para vocês, eu me lembro de um jovem que eu evangelizei, que algumas pessoas aqui conhecem. Estudou comigo na minha faculdade de Direito, foi meu colega de faculdade, foi meu colega de cursinho de OAB. Nós chegamos a trabalhar juntos, sair juntos. E ele sempre me falava dessa ação que ele tinha na justiça, que tinha quase 20 anos. Na época de faculdade, o pai dele era ainda vivo. O pai dele morreu e deixou essa ação na justiça como herança para eles. Era ele, a mãe e uma irmã. E aí, de repente, nossos caminhos tomaram direções distintas. Eu me converti, eu fui regenerado pelo Senhor, abandonei a advocacia, comecei a buscar ao Senhor, recebi um chamado para pregar. E ele, que é conhecido também do irmão João e de outra pessoa que era amigo do irmão João, frequentou os estudos algumas vezes. E eu acho que ele chegou até a ir para a igreja, não foi? E ele passava no posto do irmão João e dizia: rapaz, eu quero ir lá, eu quero ficar firme. Mas ele tinha uma característica muito próxima do flexível. Ele era muito, desde a época de faculdade, muito influenciado. Tinha um colega, ele era todo certinho, logo quando eu conheci. E eu tinha um amigo que nunca foi uma pessoa correta, sempre foi uma pessoa mau caráter. E ele começou a andar com esse amigo. E esse amigo fez a cabeça dele, de repente ele mudou tudo, até o corte de cabelo ele mudou. Por que eu estou contando a história desse jovem? Porque o dinheiro saiu. Ele ganhou milhões, da noite para o dia, literalmente. E aí ele foi morar num apartamento de luxo, começou a ostentar o dinheiro que tinha, e um marginal, querendo ganhar dinheiro fácil, sequestrou ele. Se fingiu ser amigo dele, sequestrou ele. A mãe dele não pagou o resgate e ele foi morto. Você acha que ele está onde? Ele está no inferno. Ah não, mas no último momento ele creu em Cristo. Pô, irmão, essa? É sério? É sério que você vai dizer isso? Quando a pessoa tem toda uma vida de impiedade, dá as costas para Cristo o tempo todo. Ah não, mas no último momento deu uma piscada de olho, creio em Cristo. Quando Paulo vai continuar a falar aqui, eu espero continuar isso amanhã com vocês. Sabe o que Paulo diz? Que haverá um grande tribunal e cada um vai ser julgado pelas suas obras. Não fique com essa falsa esperança de que você vai viver toda uma vida de impiedade e aos 47 do segundo tempo você vai dizer: oh Jesus, eu me arrependo. Judas tentou fazer isso. Judas foi além. Judas foi lá tentar devolver o dinheiro para ver se retratava. Deu certo para ele? Deu não. Esaú tentou também. Não deu certo para Esaú. E olha que Esaú ainda chorou, viu? Quando Deus faz uma obra na vida de alguém, essa obra é visível. O ladrão da cruz, Deus fez uma obra nele. E todos que estavam lá no Monte Calvário viram essa obra com seus próprios olhos. Ele olhando para Jesus e dizendo: ó Jesus, o Senhor não tem culpa de nada, a gente é que é culpado. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Todo mundo viu o que ele fez. E se impressionou com o que ele fez. Porque um pouco antes ele estava falando mal de Jesus. Então não venha com essa conversa de que no último momento você vai piscar o seu olho. Ou você vai pensar no seu íntimo que Jesus é o seu Salvador. Se você não viver uma vida com Ele aqui na terra, você não vai viver com Ele no céu. E se alguém lhe disser qualquer coisa diferente disso, essa pessoa não te ama. Essa pessoa é um servo do diabo. As pessoas estão confundindo graça com libertinagem. A graça vem para nos impulsionar à santidade e não à ausência dela. Você e eu precisamos ser transformados todos os dias à imagem e semelhança de Cristo. É para isso que estamos aqui.
Essas pessoas que entram e saem da igreja, essas pessoas que externalizam uma fé que não tem, e que rapidamente a gente vê que aquela fé não existia. Por quê? Porque ela acaba. E a fé verdadeira nunca acaba. Essa é a diferença. Pastor, como é que eu sei que uma fé é verdadeira e que uma fé é falsa? A fé falsa, meu filho, vai acabar. A verdadeira não. A fé falsa pode ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos, uma hora ela acaba. A verdadeira não acaba. Porque aquele que iniciou a boa obra, ele tem poder para concluí-la. Por isso eu quero perguntar mais uma vez. O que eu e você estamos fazendo com a nossa vida, irmãos? Que o Senhor nos ajude a enxergar